Boa noite a todos. Que bênção. Convido você a abrirmos nossas Bíblias, continuando a mensagem que ouvimos nessa manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Como foi falado aqui, esse mês, tem ouvido a respeito da piedade no lar. E hoje pela manhã, a gente meditou sobre a família de um casal, Elcana e Ana, e o seu filho, Samuel, um filho que Deus milagrosamente concedeu a essa família. E agora a gente vai continuar essa reflexão, agora prestando atenção numa outra família, uma família que, ao contrário da família de Ana e Elcana e de Samuel, essa família que nós vamos meditar e ver o exemplo deles aqui à noite, é um mau exemplo, uma família que demonstra como nós não deveríamos proceder, como o povo da aliança não deve desenvolver sua vida, né? Então, é um mau exemplo que a palavra do Senhor nos traz. Abra, então, sua Bíblia em 1 Samuel 2. Nós vamos ler a partir do verso 22 até o 26. A gente vai ler o texto e, em seguida, vamos orar e meditar. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra santa, da Tua palavra poderosa, Pai, aquela que é capaz, Senhor, de desvendar o nosso coração, de iluminar a nossa vida. E agora, mais uma vez, te rogamos, ilumina o nosso coração aqui, Pai. Nos dá entendimento da Tua palavra, aplica a Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, aos nossos corações. Precisamos de Ti, desejamos o Senhor como uma terra árida, uma terra sedenta. Assim somos nós também, Pai, sedentos da palavra do Senhor, do Teu Espírito a nos iluminar. Nos abençoa aqui, portanto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, como afirmamos pela manhã, esse livro de Samuel é um livro que se encontra num período de transição na revelação das Escrituras, no período de transição da história do povo de Israel. O povo estava vivendo ali aquele período de rebeldia, onde a rebeldia era a regra. No período dos juízes, tão conhecido na história do povo de Deus, nesse período, cada pessoa, cada família, cada indivíduo vivia e se comportava da maneira como achava mais correta. Não havia rei em Israel e cada um vivia da maneira que achava mais correta. Nesse contexto, quando a situação, a regra em Israel era esse tipo de vida, de rebeldia,
o Senhor então levanta Samuel, que é um menino que vem ali a partir de uma resposta da oração da sua mãe Ana. O Senhor atende ao pedido de Ana, que era uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos, e o Senhor, nosso Deus, então, ele concede a resposta à oração de Ana, e ele dá, então, àquele casal um filho, que é o Samuel, e Samuel, então, se torna o último dos juízes em Israel, fazendo justamente a transição do período dos juízes para o período da monarquia em Israel, caminhando para a monarquia que viria, para o monarca que viria assumir o trono, o rei Davi. O primeiro rei em Israel, você deve lembrar, não foi Davi, foi Saul, e ali também é um outro contraste que depois eu estimulo, encorajo você também a ler essa história, um outro contraste entre dois exemplos, né? Essa é bem uma característica do livro de Samuel, um livro narrativo, que ao invés de dizer as coisas, ele opta por mostrar exemplos. Então, não apenas esse exemplo da família de Samuel e da família do sacerdote Eli, que vamos ver agora, mas também, mais para frente no livro, nós vamos ter esse outro contraste entre o rei Saul e, posteriormente, o rei Davi. O reinado de Saul como um reinado desaprovado pelo Senhor e o reinado de Davi como aquele que Deus levanta para assumir o trono em Israel e ser um tipo de Cristo, ser uma sombra de Cristo, aquele que, através desse ofício do rei, ele apontaria também para o ofício de Cristo como rei. É nesse contexto, querido, que a gente vê, então, essa história que nós acabamos de ler. Enquanto Deus vai levantando ali um jovenzinho, uma criança ainda, que está dando seus primeiros passos no serviço do Senhor. O início do livro de Juízes do livro de Samuel, vai mostrando essa dinâmica. Samuel vai ganhando proeminência, vai ganhando corpo e crescendo ali na narrativa, enquanto que Eli, que era o sacerdote, e os seus filhos vão declinando. Vamos voltar os olhos então para o verso 22 que lemos aqui no início. O verso 22 diz assim: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Perceba essa palavra, porém. Todas as vezes que a gente vê algumas palavrinhas como essa, porém, portanto, né? São palavras que nos remetem àquilo que foi dito antes. Era, porém, Eli já muito velho e ouviu o que os seus filhos diziam. Esse porém, o que os seus filhos faziam. Esse porém está se referindo ao quê? Aquilo que foi dito antes. Se você volta seus olhos para os versos 18 a 21, diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, verso 18, vestindo uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então veja o movimento que muito habilmente, de forma muito habilidosa, o escritor de Samuel ele vai fazendo, construindo uma imagem para esses personagens aqui, através do contraste. Enquanto ele mostra a família piedosa de Elcana, de Ana, que anualmente, naquele período de rebeldia, diferente da regra, anualmente essa família subia até o local devido, até Siló, para fazer os sacrifícios, para cultuar a Deus piedosamente. Uma família que Deus, por direcionar essa família em obediência à aliança, o Senhor também está aqui abençoando grandemente essa família, dando outros filhos a essa família. O verso 21 nos diz que o Senhor
abençoou Ana, ela teve ainda 3 filhos e 2 filhas, né? Esses dias eu estava lendo um escritor que eu gosto muito, C.S. Lewis, muito conhecido, talvez todo mundo aqui já tenha lido alguma coisa dele. O C.S. Lewis estava dizendo assim, olha, Deus, normalmente, ele tira com a mão direita e ele dá com a esquerda, né? Tantas coisas na nossa vida, Deus retira de um lado, mas depois, na sua infinita bondade e graça, ele termina nos dando com a mão esquerda, né? Se por um lado, ele, nos planos eternos e soberanos do Senhor, ele permitiu que Ana fosse estéril, né? E toda essa oração, ele concedeu milagrosamente, né, um filho a uma mulher estéril, que, por sinal, é uma temática muito recorrente no Antigo Testamento, né? Você deve lembrar de outras mulheres que não podiam ter filhos, mas que o Senhor deu filhos a essas mulheres. Assim foi com Sara, foi com Rebeca, com a mãe de Sansão e aqui também com Ana. Se por um lado ela era estéril e recebeu um filho, mas depois o Senhor, após essa entrega de Ana, né, do jovem Samuel ali, o Senhor abundantemente a abençoou, deu outros filhos para ela. E isso é muito bonito da gente ver essa graça, essa generosidade do Senhor. Mas veja, perceba a estratégia narrativa desse escritor, desse autor do livro de Samuel. Ele vai construindo um cenário mostrando essa família temente a Deus, essa família obediente ao Senhor, e como Deus abençoa os seus filhos que são tementes a Deus, aqueles que andam nos termos da aliança, como nós recebemos bênção nessa caminhada de obediência. Mas, por outro lado, num forte contraste a essa família temente a Deus, começa a ser descrita aqui a família de Eli. Então, o verso 22 diz assim, era, porém, veja o contraste aí, era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esse é um mau exemplo, essa é uma família que é um mau exemplo. Eli, ele já era muito velho, e ele ouvia, o texto diz que ele ouvia o que os seus filhos faziam a todo Israel. E aí uma primeira pergunta que talvez venha à sua mente era, afinal de contas, quem era esse Eli? Quem era Eli e quem eram os filhos de Eli? Primeiro, a gente vai percebendo que Eli, ele era um sacerdote, e ele exercia o seu ministério sacerdotal em Siló. Não havia ainda o templo em Jerusalém. Nessa época ainda vigorava o tabernáculo, era o tabernáculo que estava construído ali, era o local de culto determinado por Deus. Era onde estava o tabernáculo, a Arca da Aliança, estava lá em Siló, e Eli, ele era o sacerdote ali. Ele foi sacerdote, queridos, por um período de 40 anos. Por 40 anos Eli julgou a Israel, servindo ali como sacerdote. E Eli, em toda a narrativa aí do livro de Samuel, ele é descrito como um homem já muito velho, a gente leu isso aqui, já era muito velho, e ele era também uma pessoa pesada, era um velhinho bem gordo, né? Já pesado. Esse é um detalhe, né, na construção narrativa ali, é um detalhe que a gente vai criando uma imagem mental, mas que é um detalhe importante também, a gente vai ver logo mais um pouco sobre isso. Ele era velho e era um homem pesado também. Mais do que isso, o autor de Samuel, ele presumia que os leitores originais conheciam Eli. Tanto é que a menção no capítulo 1 a Eli, quando Ana vai orar, diz assim, olha, estava sentado ali Eli, junto à coluna do templo. Eli estava sentado lá. E ele não descreve muito, ele não explica muito. O autor de Samuel não explica muito sobre Eli, porque presumia que essa figura, esse personagem já era muito conhecido dos leitores originais. A caracterização que ele vai fazendo de Eli é sempre uma caracterização meio perturbadora, meio esquisita.
né? Primeiro nós vimos isso de manhã, enquanto Ana, imagina essa cena, Ana subiu para orar, muito angustiada, ela não podia ter filhos, ela se ajoelha e estava ali orando ao Senhor. Eli estava olhando aquela cena ali e essa é uma caracterização que vai sendo feita dele. Ele interpreta errado aquela cena que ele estava vendo. Ao invés de entender que aquela mulher estava angustiada, estava orando ao Senhor, talvez por não ter muito essa prática, né? E aqui eu coloco como talvez por não ter muito essa familiaridade com a oração, ele olhou aquela mulher que estava orando. Qual foi a conclusão que ele chegou? Essa mulher está embriagada, ela está bêbada, né? Esse é aí a gente começa a perceber, esse sacerdote aí, ele não tem muita experiência, né? Ele está olhando ali, mas já fez um julgamento errado. Mais para frente na história, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas você lembra também do episódio quando o próprio Deus fala com Samuel, ainda menino. Samuel era um meninozinho, e Deus então chama Samuel de noite, né? Samuel estava dormindo lá, junto ali na tenda, próximo ao sacerdote Eli, que dormia no outro cômodo. E aí Deus chama Samuel, Samuel. Samuel acorda e ele não sabe quem é que está falando com ele. E ele vai lá até o sacerdote Eli. Você lembra da história? E aí ele manda ele, olha, eu não te chamei não. E aí ele volta. E ali naquele episódio também, Deus repete esse chamado a Samuel algumas vezes. E ali também Eli parece não entender muito bem o que está acontecendo, né? Então essa descrição de Eli vai mostrando um sacerdote um tanto quanto destreinado, um tanto quanto mal preparado para a sua função, por mais que há tantos anos ele já vinha servindo como sacerdote em Israel. Ele falha em reconhecer essas manifestações ali espirituais. Talvez porque, se você olhar, volte comigo seus olhos para o verso 1. Deixa eu achar aqui, querido, só um minutinho. Isso, verso 1 do capítulo 3. Nesse versículo 1 do capítulo 3 diz assim: naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então veja, naquele período ali de Juízes, naquele período quando Israel estava andando muito distante da palavra do Senhor, o que nos diz o texto é que a palavra do Senhor era muito rara. Aquele foi um período quando Deus resolveu silenciar. Tamanha era a rebeldia do povo, tamanha era a idolatria do povo, tamanha era a imitação que o povo fazia dos costumes dos povos pagãos. O Senhor, naquele período ali, muito raramente enviava um profeta, e a palavra do Senhor era rara, as visões eram raras. Talvez por esse motivo Eli, ele não consegue identificar quando Deus estava falando com alguém, quando realmente era alguém que estava orando ali. Talvez por esse motivo ele falhe em reconhecer esses episódios da maneira correta. E é esse homem quem vai treinar Samuel. É esse sacerdote, Eli, quem vai ser o tutor de Samuel. Van Groningen diz que ele foi um tutor pobremente qualificado. Era um tutor fraquinho, mas que o Senhor usou na vida de Samuel e ensinou Samuel a servir ao Senhor. No conjunto, então, queridos, o retrato de Eli, esse retrato que o autor de 1 Samuel vai construindo, é um retrato de um sacerdote envelhecido, um sacerdote lento, um sacerdote pouco familiarizado com a oração, com a palavra de Deus, de impressões e percepções equivocadas, mas também especialmente retratado como uma figura passiva. Esse era um homem muito passivo, aquele homem que o texto nos diz que ele ouvia o que os filhos dele estavam fazendo em Israel.
o comentário da Bíblia de Genebra diz assim que, deixa eu ver aqui, aquilo que as pessoas já estavam muito cansadas de ver os filhos de Eli fazendo, Eli apenas ouviu, quase que por acidente, ouviu o que estava acontecendo acidentalmente ali, mas todo mundo, o povo, já estava na boca do povo tudo aquilo que os seus filhos faziam de errado, os pecados dos filhos de Eli. E quem eram então esses filhos de Eli? Esses dois jovens, esses dois moços, dois rapazes aí, Ofni e Finéias, eram também sacerdotes, como filhos do sacerdote Eli. Eles também eram sacerdotes nessa família sacerdotal e eram retratados como filhos de Belial. Volte seus olhos aí para o verso 12 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Olha o que é que diz. Vamos ler até o 17, queridos, para você entender melhor quem eram esses dois homens, Ofni e Finéias. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, hás de mais dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. De manhã eu falei aqui que era um costume naquela época, preceituado pela lei de Moisés, que o povo, quando ia cultuar ao Senhor, ele levava ali a sua oferta, o seu animal, e ele ofertava esse animal como uma oferta que era queimada diante do Senhor. Porém, as partes do animal eram separadas. O ofertante, ele consumia uma parte daquela carne, daquele sacrifício ali, de gratidão a Deus, uma oferta pacífica, ele comia um pouco daquela carne. Uma parte da carne era entregue ao sacerdote, e aí perceba essa sutileza e esse detalhe que é importante. O ofertante, imagine você nessa época, você trazia a sua oferta ao Senhor, você pegava a parte da carne do animal e você entregava ao sacerdote para que ele comesse aquela parte que era reservada para o consumo do sacerdote da sua família. Então, era o ofertante quem entregava a carne e dava isso para o sacerdote comer. Porém, algumas partes do animal eram proibidas pela lei de Deus para o sacerdote e para o ofertante, não podiam comer. Que partes eram essas? A gordura e o sangue. A gordura tinha que ser totalmente queimada no sacrifício e aquela fumaça subia de aroma agradável ao Senhor. Era exclusiva do Senhor. Isso era dito na lei de Moisés, lá em Levítico. O que é que esses homens estão fazendo aqui? O que é que nos relatou o texto? Na hora que chegava o ofertante, ele vinha trazer o animal, e aí o moço, né, o servo do sacerdote, pegava lá o seu espeto, o seu garfinho, né, um garfo de 3 dentes, e ele mesmo ia lá, e o servo do sacerdote é quem espetava a carne e escolhia a carne que ele ia ficar. Se o ofertante, veja o verso 16, como era grave o pecado desses homens. Verso 16. Se o ofertante lhe respondia: não, queima primeiro a gordura,
Queima a gordura, é assim que está dito lá na lei do Senhor. Imagina, você viajou quilômetros, você está querendo ali honestamente, diante do Senhor, ser fiel ao que a lei manda. Você está querendo cultuar da maneira certa. Mas o sacerdote, ele está ferindo o que a própria palavra de Deus determinava, e ele mesmo queria pegar com gordura, com tudo. Queria ficar com a gordura da maminha, né, essas partes que eram vedadas, que eram proibidas pela lei do Senhor, do sacerdote ficar. E aí ele ia lá e escolhia justamente a parte mais gorda, ele pegava lá, furava com o garfo e usurpava para si, ferindo inclusive a vontade do ofertante que estava trazendo ali a oferta. E ele dizia, não, você vai me dar agora, ou então eu vou tomar à força. Como é que a gente chama isso num bom português? Abuso de autoridade. Na verdade, mau caratismo. Essas coisas são incomuns? Será que essas coisas desse tipo existem nos dias de hoje na igreja brasileira? Gente que usa do seu título, usa da sua posição de autoridade, usa da sua posição de pessoa religiosa para oprimir, para se dar bem, para se beneficiar, no seu próprio, a seu próprio favor. Com certeza que sim, a gente conhece isso, e era isso que esses dois filhos de Eli, esses dois jovens sacerdotes, estavam praticando abertamente, sem vergonha, despudoradamente em Israel. Além disso, esses homens que são retratados no verso 12 como filhos de Belial, e aí você vai me perguntar, sim, mas eles não eram filhos de Eli? Por que está chamando eles de filhos de Belial? Isso é uma expressão, querido. Filhos de Belial, uma expressão do hebraico que se refere é usada geralmente para se referir a homens profanos, perversos, vilões, né? Normalmente aquele vilão, aquele agitador social, aquele homem profano, perverso, pessoas rebeldes, pessoas subversivas, imorais, pessoas que praticavam a imoralidade, eram chamados de filhos de Belial. O povo, a comunidade olhava e dizia, aquilo ali é um filho de Belial, aquilo ali é um homem louco, é um homem imoral, é um homem perverso, é um filho de Belial. Essa expressão, filho de Belial, denotava então uma pessoa indigna, era uma condição de indignidade, de rebeldia, de rebelião. Além de fazer isso com as ofertas, quando eram trazidas, esses homens também, nós lemos aqui, eles tinham outro mau procedimento, que está no versículo 22. Eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Veja, era muito comum, os povos pagãos ali, era muito comum essa prática da prostituição ritual, da prostituição religiosa, né? Essa relação da sexualidade com o culto religioso nas nações pagãs era muito comum naqueles povos ali vizinhos em Canaã. Isso era muito praticado, não apenas a prostituição de mulheres, mas de homens também. Enquanto as pessoas iam cultuar as suas divindades, os seus deuses pagãos, normalmente tinha ali uma prostituta, e essa relação da prostituição com a adoração pagã era muito comum nas nações ímpias. E em Israel, naquele período dos juízes, essa prática estava acontecendo também. Haviam mulheres ali que se prostituíam perto da tenda da congregação. E o que é que esses dois sacerdotes, Ofni e Finéias, também estavam fazendo? Se deitando com essas mulheres. Por coincidência, hoje de manhã, a gente leu na nossa leitura sequenciada que os sacerdotes, havia uma regra muito rígida para os sacerdotes. O sacerdote não deveria nem casar com a viúva, né? Era toda
uma exigência de pureza que esses homens deveriam observar, que é quebrada aqui no verso 22. Esses rapazes, eles estavam vivendo uma vida completamente devassa, completamente imoral, completamente cedendo aos seus apetites, sejam os apetites da glutonaria, né, comendo ali as partes que eles queriam da carne, mesmo se era proibido pela lei de Moisés, mas também os apetites sexuais, eles estavam dando vazão a essa promiscuidade, a essa lascívia deles, se deitando com as prostitutas ali, na luxúria, na lascívia. Mas ainda a gente vê a descrição desses rapazes aí, no verso 23 e 24, a gente percebe que eram rapazes que tinham uma má fama. A fama deles em Israel era uma fama ruim. Assim diz o verso 23, olhe comigo. Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Então veja, como é ruim, como é feio, como é de má fama, quando qualquer pessoa do povo de Deus, e os filhos, Provérbios diz isso, né? O filho que não honra o pai e a mãe, ele é aquele que envergonha seu pai, é aquele que envergonha sua mãe. E de fato, a fama desses rapazes aqui estava correndo solta em Israel. Todo mundo comentava constantemente do mau procedimento que eles tinham ali na comunidade. A fama que era espalhada deles não era uma fama boa, ao contrário da fama de Samuel. Porque o texto nos diz que Samuel, ele crescia e a fama dele diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor, era boa, mas também diante do povo era uma boa fama que Samuel estava construindo ali. O que era dito a respeito de Samuel era: olha como aquele rapaz está andando com Deus, olha como aquele rapaz está crescendo, está amadurecendo, olha como ele serve ao Senhor, como é um rapaz humilde, um rapaz que teme ao Senhor. Em contraste enorme com isso, era a fama ruim dos filhos de Eli. E o texto nos diz, com todas as letras, no verso 12, que esses rapazes, eles não se importavam com o Senhor. Eles eram filhos de Belial e eles não se importavam com o Senhor. Eles desprezavam a oferta do Senhor. Desprezar a oferta do Senhor, desprezar as regras que a lei de Moisés dizia para a oferta do Senhor, representava desprezar o próprio Senhor, como mais na frente, no verso 30, é dito a respeito deles. Eles desprezavam a oferta do Senhor, desprezavam o Senhor. Apesar de serem sacerdotes, eram homens que desprezavam a Deus, desprezavam a palavra de Deus, desprezavam os mandamentos de Deus, desprezavam aquilo que era ou deveria ser o próprio objeto de trabalho deles, que era o culto ao Senhor. Eles eram sacerdotes, mas eles desprezavam o culto a Deus. Isso me faz lembrar, queridos, o que diz o nosso Catecismo Maior de Westminster, lá na pergunta 105 do Catecismo. Pergunta 105 do Catecismo Maior de Westminster diz assim: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quais são os pecados proibidos nesse mandamento, nesse primeiro mandamento? E aí, a resposta do catecismo é uma resposta grande, e eu vou ler alguns trechos para você aqui. Diz assim: os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, certo? Porque o texto diz: não terás outros deuses diante de mim. Então é proibido ser ateu, né? Então a consequência é lógica. É proibido o ateísmo, é proibida a idolatria, também isso é bem evidente para a gente. Não tem outros deuses, é proibido adorar outros deuses, a idolatria é proibida. Mas é proibido também não confessar a Deus como Deus, é proibido isso.
Esse mandamento também ele proíbe o que mais? A omissão ou a negligência de qualquer coisa devida ao Senhor. Se você não deve ter outros deuses diante do Senhor, faz parte da obediência, da observância do primeiro mandamento também, você não se omitir e não negligenciar qualquer coisa que seja exigida, determinada, devida a Deus. É proibido também toda a aplicação desordenada e imoderada da nossa vontade e dos nossos afetos a outras coisas, a dureza de coração, os deleites e prazeres carnais, a fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus, fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos. Veja a abrangência que o catecismo nos traz para esse mandamento. Veja, o que é que a gente entende, trocando em miúdos aqui? Quando eu faço pouco caso da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor, quando eu desprezo a Deus, quando eu desprezo os mandamentos de Deus, em outras palavras, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Quando também eu aplico o meu coração de forma imoderada, sem limites, sem nenhuma barreira, quando eu me entrego às minhas vontades, aos meus apetites, aos meus afetos, de forma desenfreada, eu estou quebrando também o primeiro mandamento. Eu estou colocando em coisas dessa vida, em prazeres dessa vida, em prazeres carnais, em coisas criadas por Deus, eu estou entregando totalmente a minha alma àquilo ali, sem nenhuma regra, sem nenhum pudor, eu estou fazendo outros deuses diante do Senhor. A fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus, e os deleites e prazeres carnais, então, são uma maneira que o catecismo nos diz de quebrar o primeiro mandamento. Quando a gente se entrega, quando um crente, sendo crente, conhecendo a lei do Senhor, ele se entrega sem limites aos prazeres carnais, como esses rapazes faziam, eles estão construindo para si outros deuses. Eles estão dizendo, olha, Deus não é suficiente para me alegrar, Deus não é suficiente para preencher o meu coração, eu preciso disso aqui para me fazer feliz. Era nesse caminho que esses rapazes estavam seguindo suas vidas. E aí, o verso 23, voltando para o texto, diz assim, e disse-lhes, olha o que Eli diz para eles, por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. E o texto nos diz no verso 24, no verso 25, que esses rapazes, Ofni e Finéias, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles não ouviram a voz do seu pai. Se por um lado, queridos, Eli deveria ter confrontado seus filhos muito mais incisivamente, o texto nos diz que Eli simplesmente falou para eles, disse para eles, olha, não é bom isso que vocês estão fazendo. Sabe aquele pai, assim, imagina vou tomar a liberdade aqui, de construir essa imagem mental, que é a imagem que eu tenho do Eli. Um velho muito bonzinho, gordinho, velhinho já, e aí ele fica sabendo de atrocidades que os filhos estão fazendo. Eles estão se prostituindo com mulheres lá no tabernáculo, na porta da tenda da congregação. Eles estão pegando lá as ofertas do povo, fazendo tudo isso, dando um terrível exemplo. Todo mundo está sabendo. E qual é a reação de Eli? Ele apenas fala com seus filhos, meus filhos, olha, não é bom isso que vocês estão fazendo. Veja que repreensão, veja que disciplina que Eli tem. Ele deveria ter feito muito mais, confrontado seus filhos muito mais do que apenas com meras palavras.
palavras essas, inclusive, que já estavam vindo muito tarde, né? Já eram tardias, diante de tudo que já estava acontecendo. Veja, essas coisas, esses pecados, eles não vão acontecendo do dia para a noite, mas eles vão se permitindo e vai acontecendo com muita frouxidão. Ele apenas repreende verbalmente seus filhos e não faz mais nada a respeito disso. O temor a Deus e o cargo que ele ocupava como sumo sacerdote demandavam que ele fosse muito mais enérgico na disciplina dos seus filhos, muito mais firmes, mas ele não foi. E o verso 29, e eu peço muito que você abra nesse texto, o verso 29 do capítulo 2, ele deixa muito claro o porquê que Eli não disciplinava os seus filhos. Veja o que diz aí o verso 29. Nesse verso, só para você entender, Deus manda um profeta ir repreender Eli e os seus filhos. E esse profeta, ele diz então a palavra do Senhor para Eli, e ele fala assim no verso 29: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, ele está falando com Eli, esse profeta está falando com Eli, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Então veja, qual é o motivo que o próprio Senhor deixa muito claro por que Eli não disciplinava os seus filhos. O texto nos diz que Eli honrava mais aos filhos dele do que ao Senhor. Um pai e uma mãe que não disciplinam os seus filhos, eles estão honrando mais ao seu filho do que honrando ao Senhor. Essa expressão, queridos, pisar, quando ele fala assim, por que você está pisando as minhas ofertas? A ideia é essa mesmo, quando alguém que está pisando em outra coisa, é alguém que não está se importando, que está desdenhando, desprezando os sacrifícios e as ofertas do Senhor, sem nenhum zelo, sem nenhum respeito. Esse era o procedimento de Eli e dos filhos. E por que ele fazia isso? Porque ele e os filhos estavam se beneficiando disso, para engordar. Lembra que eu falei que esse detalhe era importante nessa descrição do personagem? Eli era um homem já muito gordo. Por quê? Perdão. Porque daquelas ofertas, daquela gordura, os filhos comiam, mas Eli comia também. Ele engordava também, ele se beneficiava dessa prática corrupta dos seus filhos ali, né? E normalmente é assim, né? Quando alguém faz vista grossa, né? Quando alguém é cúmplice, essa cumplicidade ela nunca é neutra. Ele estava engordando também a partir daqueles sacrifícios que eles estavam se beneficiando. Ele estava honrando mais aos seus filhos do que honrando a Deus. A versão grega, a tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, ela traduz essa palavra honrando os seus filhos como glorificando os seus filhos. A palavra grega que está lá é doxa. Eli, ao invés de glorificar a Deus como Deus merece ser glorificado, ele estava honrando, glorificando mais aos seus filhos, aos seus descendentes, do que ao Senhor. E o texto, se você perceber aí esse verso que acabamos de ler, o verso 29, veja as expressões, como é que chama? Os artigos, não é artigo, pronomes possessivos, os pronomes possessivos, né? Veja, espero não estar errando aí, viu, doutora Priscila, no português, mas ele diz assim, verso 29, os meus sacrifícios, né, o profeta do Senhor está dizendo, os meus sacrifícios, as minhas ofertas, que eu ordenei que fizessem na minha morada, e em contraste com isso, Eli estava honrando aos filhos dele,
aos descendentes dele, e não ao povo de Deus, ao culto ao Senhor, aos sacrifícios que pertenciam ao Senhor. Os filhos de Eli, eles também, por outro lado, né, se Eli estava sendo omisso, estava sendo passivo e não estava honrando ao Senhor como devia, não disciplinava seus filhos, quando Eli foi repreender os seus filhos verbalmente ali, os filhos, por sua vez, também não ouviram ao seu pai. E aqui é o pecado dos filhos. O verso 25 nos diz com todas as letras que eles não ouviram a voz do seu pai. Eram filhos de Belial, eram filhos desobedientes aos pais, desprezavam a repreensão do pai, desprezavam a repreensão do Senhor, e assim eles também quebravam o mandamento, o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, desprezando e se rebelando contra a pessoa e a posição do pai nos seus conselhos, nos mandamentos, nas correções que eram legítimas. Quando é que a gente quebra o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Quando você se rebela contra a posição de autoridade que foi dada por Deus aos pais. Filhos, se você está ouvindo também essa mensagem, quando você desobedece às correções do seu pai, às ordens do seu pai, não dá ouvidos às correções do pai e da mãe, você está quebrando o mandamento do Senhor, porque foi Deus quem colocou o seu pai, a sua mãe, numa posição de autoridade. Se rebelar contra a correção do pai e da mãe é a mesma coisa de se rebelar contra o Senhor. É quebrar o 5º mandamento. E o texto nos diz que eles faziam isso, eles não deram ouvidos à repreensão do seu pai, porque o Senhor os queria matar, né? Há momentos, queridos, na palavra de Deus, em vários momentos a gente vê isso, que às vezes Deus pune o pecado persistente e intencional de alguém com a perda da capacidade de se corrigir. Isso não quer dizer, ou não tira a responsabilidade desses rapazes aí. Eles eram desobedientes, não estavam ouvindo mesmo a voz do Senhor, mas o Senhor queria matá-los, né? Assim como Deus, em certo momento, endureceu o coração de Faraó, e ele foi punido por isso, né? O Faraó foi punido por isso. Na sua soberania também, Deus entregou esses rapazes à rebelião do coração deles e à capacidade de se corrigir, porque queria matá-los, e isso aconteceu mais para frente no texto. Esses 2 rapazes, eles morrem no mesmo dia, e nesse mesmo dia, ao tomar conhecimento da notícia, o próprio Eli cai da cadeira, ele já era bem gordo, e ele morre, ele quebra o pescoço e morre também, um fim trágico para essa família. Mas, diante de todo esse cenário aí, tão sombrio, tão negativo, desse mau exemplo da família de Eli, o verso 26 que nós lemos, olhe comigo de novo o texto aí, e eu vou pedir que a gente leia junto esse verso 26, diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veja, o autor de Samuel vai criticando, vai expondo o mau procedimento dos filhos de Eli, e o arremate no final é: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veja, isso aqui só faz piorar o exemplo dos filhos de Eli. Ao colocar junto o exemplo de Samuel, isso deixa o retrato da família de Eli ainda pior pelo contraste, né? E isso é de propósito. Enquanto que os filhos de Eli tinham toda aquela má fama e aquele mau procedimento, Samuel crescia em estatura, Samuel amadurecia, se desenvolvia fisicamente, mas também crescia no favor de Deus, aos olhos de Deus, e crescia também no favor dos homens. Como eu afirmei de manhã, os nossos filhos não podem desenvolver a piedade com Deus sem desenvolver essa piedade no contexto
da comunidade, na própria igreja. É o favor dos homens, que talvez a gente pense assim, não, mas a gente está desenvolvendo a nossa piedade e Deus está vendo, né? É para o Senhor que a gente faz, mas o favor dos homens, ele é importante também. Essa reputação é uma parte integrante do caráter do cristão, e o cristão ele deve sim ter uma reputação boa, que glorifique a Deus, que honre a Deus com o seu procedimento. Qual é o pai e a mãe que não quer isso para o seu filho, né? Isso é algo que Deus mesmo colocou no modo de ser das coisas. Diante de tudo isso, querido, eu tenho apenas 3 aplicações aqui para a gente fazer rapidamente, aplicando esse texto ao nosso coração, à nossa realidade. Veja, o modo como nós agimos na intimidade do nosso lar, ele impacta os nossos filhos e impacta também a sociedade, né? Semana passada a gente ouviu isso aqui com o presbítero Danilo. Deus nos deu um mandatos, né? Um mandato espiritual, de cultuarmos, adorarmos ao Senhor, mas também de termos uma vida em sociedade. E o modo como a gente disciplina os nossos filhos, o modo como a gente ensina eles, o modo como a gente vive dentro de casa, ele vai se refletir e vai abençoar também a comunidade, a igreja do Senhor e a sociedade lá fora. Cada palavra, meu irmão, cada ensino, cada disciplina, se conduzidos pela palavra do Senhor e na dependência do Espírito do Senhor, cada coisa dessa vai reverberar num filho que glorifica a Deus lá fora, numa família que vai trazer glórias para o nome do Senhor na sociedade. Aquele mesmo autor que eu citei pela manhã, Uri Brito, ele diz assim: cada interação da sua parte com o seu filho é uma lembrança em potencial para os próximos 10 ou 20 anos. O impacto de palavras, pensamentos e ações do pai sobre os seus filhos não pode ser mensurado. Você já pensou nisso? Cada interação que você tem com seu filho, cada momento que você para, isso dá trabalho, né? Mas cada hora que a gente para, ensina para o filho, conversa com o seu filho, isso pode ter impactos para o seu filho nos próximos 10, 20 anos. Talvez seja esse momento que você parou para disciplinar o seu filho, para ensinar o seu filho, para ter uma conversa com ele, falar sobre a palavra de Deus. Isso vai ter um impacto que talvez ele vai também transmitir para os filhos dele, para os netos, para os bisnetos. A gente não tem como mensurar o impacto que um pai tem na vida do seu filho. Então, preste muita atenção nisso, né? Quando a gente está pensando em piedade no lar. Ensine o seu filho, gaste tempo com ele. O tempinho que você gasta, por menor que seja, é de muito valor diante do Senhor e na vida do seu filho. Por outro lado, né, aqui uma aplicação direcionada para os filhos. Desprezar as correções dos pais é desonrar aos pais e é quebrar o 5º mandamento. É a mesma coisa que desprezar a Deus. Então, filho, filha, criançada que está aqui me ouvindo, né, todos nós somos filhos, honrar pai e mãe é muito importante, é um mandamento do Senhor. Seja obediente aos seus pais, né? Não haja como os filhos de Eli, que desprezavam a correção do seu pai. E por último, desprezar o culto a Deus é a mesma coisa que desprezar o próprio Deus. Fazer o que esses sacerdotes faziam, né? Eles eram sacerdotes, desprezando as ofertas do Senhor, pisando as ofertas do Senhor, desmerecendo o culto ao Senhor e as ofertas ao Senhor. Isso é a mesma coisa que desprezar a Deus. Nada é digno o suficiente para substituir a adoração. Aqui eu menciono novamente esse autor, nesse livro tão abençoado aí, o Pai Trinitário, né? O Uri Brito, ele diz o seguinte: pais, e aqui se referindo aos homens, pais, entre aspas, seu dever é banhar os seus filhos com as bênçãos da igreja do nosso Senhor.
Não permita que os seus filhos cresçam com inconsistência no lar, pois ela se tornará pior na geração seguinte, podendo conduzir assim à apostasia. Liderar o lar começa com uma visão clara da adoração no dia do Senhor. E sobre o dia do Senhor ele diz o seguinte: a decisão de participar da adoração no dia do Senhor é tomada uma única vez na vida, e não a cada noite de sábado. Veja como isso é profundo. A decisão de participar da adoração no dia do Senhor, a gente toma uma vez na vida, uma única vez. Eu vou estar na igreja todos os dias, todos os domingos, porque isso é um dever que o Senhor me deu, de guardar o dia do Senhor. Eu tomo essa decisão uma vez na minha vida, não é no sábado à noite. Eita, será que eu vou amanhã? Será que a gente vai? Né? Não permita que essa inconsistência, né, na frequência, na vida comunitária, não permita que a sua casa seja marcada por essa inconstância, por essa inconsistência. Porque isso tende a se tornar muito pior na geração seguinte. Se o seu filho olha para os pais e ele vê o pai não fazendo caso de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor, não se importando e dando o valor devido à adoração do Senhor, ele vai aprender isso e provavelmente com os filhos dele vai ser ainda pior e com os netos vai ser ainda pior, até que vai chegar uma hora que essa família vai parar de seguir ao Senhor, né? Que o Senhor nos livre disso, que o Senhor nos guarde desse pecado e que a gente possa de fato honrar, temer ao Senhor, valorizar o culto ao Senhor, valorizar isso na nossa casa e que os nossos filhos aprendam essa piedade semanalmente, enquanto a gente honra e preza pelo dia do Senhor, pela adoração ao Senhor. O Salmo 133, ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Como é bom viverem unidos os irmãos, né? Mas por que eu estou falando dos irmãos se a pregação é sobre família? Porque, como a gente afirmou de manhã, a nossa família não é uma ilha, não é uma unidade autônoma, independente. Nossa família existe no contexto da igreja. E como é bom quando a gente tem essa percepção, como isso vai marcar a vida dos filhos que enxergarem os pais compreendendo dessa forma. A gente é parte de um corpo, a gente é parte de um mesmo povo, a gente é parte da família da aliança. E como família da aliança, a gente adora ao Senhor, temendo ao Senhor e valorizando o culto ao Senhor, em casa e também quando a gente se reúne como igreja. Amém? Vamos ficar de pé e a gente vai orar ao Senhor e depois cantaremos uma bênção antiga e estaremos despedidos para viver tudo isso durante a semana. Não é verdade? Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Pai. O Senhor é santo, 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 cheio de glória, cheio de pureza, de majestade. E nós, Senhor, somos um povo tão imperfeito, tão pecadores. Diante da tua palavra tão santa, Pai, pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos e o exemplo que nós temos dado para eles também, Pai. Rogamos a tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a vivermos no temor do Senhor e ensinarmos o temor do Senhor aos nossos filhos também. Aqueles que são solteiros aqui, Pai, que ainda não contraíram casamento, ainda não se uniram em casamento, mas que têm essas expectativas no coração, que o Senhor ponha essas decisões muito firmes, desde já, Pai, no coração de cada irmão, cada irmã aqui, e que a tua igreja, Pai, possa ser formada por famílias fortes,
famílias tementes ao Senhor, que honram ao Senhor, que glorificam ao Senhor, acima de todas as coisas, como é devido ao Senhor, Pai. Não permite que nós tenhamos outros deuses diante do Senhor, mas que a gente adore ao Senhor acima de todo nome, no céu e na terra, até que o Senhor volte, e quando então estaremos contigo para sempre. Seja o teu nome exaltado, Pai, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.